Dá uma olhada nessa novidade que surgiu na internet. Substituiu o estribo convencional de aço por um estribo de plástico. Plástico não, pelo que eu fiquei sabendo, é um estribo feito de fibra, que tem uma alta capacidade de resistência a cargas, principalmente a tração, que é a principal função do estribo, seja em pilares ou vigas. Porém, aí fica aquele questionamento: será que isso realmente seria capaz de substituir de maneira efetiva e segura o estribo convencional de aço? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre essa novidade e também sobre a real função do estribo, tá? Para que ele serve, seja em viga ou pilares. Eu sou o engenheiro Silvio Felipe e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá? Esse estribo que vocês estão vendo no vídeo, tá? Eu ainda não tenho tantas informações sobre ele. Porém, tudo que pode substituir o aço é bem-vindo, desde, claro, que tenha características que se assemelham ou sejam superior, né? Em um desses pontos a gente pode ver o teste tanto com barras de aço como barras de fibra de vidro. Inclusive, eu já falei aqui no canal sobre barras de fibra de vidro, né? O seu comportamento, seus prós e os seus contras. Porque todo material que não é o aço, ele tem uma trabalhabilidade diferente, ele tem uma deformação diferente, então ele pode ter características melhores, similares ou algumas piores. Então, por isso que ainda tem que ser feito muitos outros estudos. Porém, a gente precisa compreender, antes de tudo, antes de falar sobre esses novos materiais que estão surgindo, a real função do estribo, tá? Seja em viga ou pilar. Na viga, onde a gente acaba tendo seu maior uso, né, e chama muita atenção por conta da variação de distanciamento que a gente vê de projeto para projeto, o estribo ele tem como função suportar as barras no local, tá? Mantê-las no local e também resistir à força de cisalhamento, que é uma força que tende a cortar a viga. Essa força ela é causada não pelo carregamento, mas é uma consequência do carregamento, por conta dos apoios. Quando a gente tem uma viga, as reações de apoio empurram as pontas, dessa maneira a viga tende a querer cortar, tende a querer fissurar na diagonal. E boa parte desse esforço de querer cortar é combatido pelo estribo, que fica na vertical. Tanto que, quanto mais próximo aos apoios, maior é o esforço cortante. E no centro da viga a gente tem zero esforço cortante. Justamente por conta que as reações de apoio, né, os pilares são responsáveis por causar o cisalhamento, para manter a estrutura em equilíbrio. Então toda vez que você for montar uma viga, tome cuidado próximo aos apoios, que ali é o esforço máximo. Agora os estribos em pilares, eles servem para poder ajudar a ferragem a não flambar, a não abrir, né? Tá amarrando, tem uns 4 barras, 6 barras, quantas barras for. Quanto maior o distanciamento, mais suscetível a flambar a barra de aço é. Que por mais que o aço ele seja um material muito resistente, principalmente a tração, no pilar ele está sendo comprimido. Então, como ele tem uma seção reduzida, não é igual ao concreto, que é bem ali, tem uma quantidade de material que suporta bem, toda essa compressão ela acaba se tornando um esforço que tende a flambar a barra. E o estribo vai combatendo isso amarrando, não permitindo que isso seja possível de acontecer. Então, quanto menos espaçados são os estribos, mais resistência essa flambagem vai ter. Agora que você compreende a utilização e a sua importância em vigas e pilares, a gente fala sobre esses materiais novos. Lembrando que esse estribo ele é feito de fibra. Não sei exatamente a sua composição. Se você tiver mais informações sobre esse produto, mais detalhes ou algo similar, deixa aqui nos comentários, deixa a matéria, deixa o link, deixa tudo que a gente vai trocando uma ideia. Lembrando, eu não sou o dono da razão, tá? Porém, são materiais que chamam muita atenção. E a base que eu tenho são os vergalhões de fibra de vidro. Ele tem uma excelente resistência à tração. Porém, o seu grande problema está na deformação do material. A fibra de vidro, para ela alcançar a mesma resistência que o aço,
ele tem que deformar muito, muito mais que o aceitável pelo concreto. E é esse o ponto negativo da fibra de vidro. Creio eu que esse estribo de fibra, ele também tem algo parecido. Isso pode ser compensado aumentando a sua seção, né, deixando ele um pouco mais espesso, com maior resistência, para poder ter a função. Porque pensamos ali na questão do pilar, né? Se o estribo ele permite uma deformação muito grande, vai estourar o concreto. Isso não pode acontecer. Então a sua resistência tem que ser o suficiente para ele não começar a sua deformação. Tá? Passou da sua deformação ali, concreto suporta, ele vai estourar. Então por isso que todos esses materiais sintéticos, né, que tem como base aí fibra, plástico, silicone, poliuretano, eles têm uma elasticidade muito grande, muito maior que o aço e bem maior que o concreto. Então tem que tomar cuidado com isso também. Porém, um ponto positivo, que esse, na minha opinião, é o melhor entre todos os pontos, está na questão da sua resistência à corrosão. É um material que não entra em processo de corrosão. Material que vai durar ali se estiver protegido eternamente, se ele não tiver algum agente agressivo. Ele vai durar a corrosão muito tempo. E o estribo, como suporta as barras, então ele fica na área de cobrimento maior. Então ele cria ali, o primeiro contato que tiver com a forma, por exemplo, encostou na forma o estribo, não teve espaçador, ele não vai entrar em corrosão e não vai levar para a barra principal. Então é uma resistência muito boa. Claro que tem a praticidade da montagem também. Você vê que tem uns grampos. Provavelmente esses grampos são em tamanhos variáveis, né, para diversas barras. Não sei bem como seria isso aí, mas é bem interessante essa questão da sua praticidade, tá? E falando da resistência, aí entra um ponto negativo, tá? Falei o melhor positivo e agora eu vou falar o melhor ponto negativo, o pior, aliás, o pior ponto negativo de qualquer material à base de fibra, plástico, poliuretano, seja qual for o material, que é a sua resistência a altas temperaturas. Imagine uma residência que teve ali um fogão que vazou gás, pegou fogo, um botijão, qualquer situação. Claro, pessoal, a gente não quer que pegue fogo numa casa, num prédio, num apartamento, porém toda construção precisa ter uma resistência a chamas, uma resistência à temperatura. Imagina um prédio que se utilizar desse método e ele, quando um apartamento pegou fogo, poderia condenar todo o edifício ou vir ao colapso. Não sei qual que é a sua resistência às chamas, tá? Sei que a fibra de vidro tem uma resistência maior, mas os materiais que ligam ele, né, os polímeros, será que eles teriam essa capacidade de resistir ao fogo? Né? Fica aí uma dúvida. Tudo que eu falei nesse vídeo, exceto a parte do porquê do estribo, são opiniões, tá bom? Então, se você tem mais informações, vai ajudar bastante. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!